A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 10, que traz como título A Mordomia das Finanças. Estamos estudando a revista CPAD, terceiro trimestre do ano 2019, e essa revista fala de mordomia de forma geral. Nessa lição vamos falar das nossas finanças, da vida financeira, como que o cristão vai lidar com as finanças. Nós falamos de trabalho na aula anterior e agora vamos avançar no nosso tema falando de finanças, entendendo que finanças, dinheiro, não é coisa ruim, não é maldição, como alguns pensam por aí, interpretando errado algumas passagens bíblicas, como se a Bíblia condenasse a questão do dinheiro. A Bíblia não condena, muito pelo contrário, a Bíblia fala muito de dinheiro. Eu escutei um estudo do Luiz Saião, pastor Luiz Saião, no Rota 66, que onde ele fala de dinheiro, ele citou lá, eu não me lembro se é 2.500 vezes que a Bíblia cita dinheiro. Então ele faz até uma comparação, né, que a Bíblia fala tanto de dinheiro quanto fala de fé. Então a gente vê que o dinheiro, ele é algo que Deus... com certeza faz parte da criação de Deus, né? A questão monetária a gente sabe que é uma relação histórica, o ser humano foi desenvolvendo, no começo era o escambo, né? Troca de objetos, um colhia arroz, o outro colhia feijão, um trocava arroz pelo feijão, o outro pegava um peixe, outro pegava uma cenoura, ia trocando. Mas aí com o tempo as relações foram ficando mais complexas e surgiu o dinheiro. Então o dinheiro, essa relação do dinheiro é algo que também estava na mente de Deus na criação, faz parte. E o cristão tem que saber lidar com o dinheiro. O cristão tem que saber como que ele vai tratar o dinheiro, como que ele vai usar o seu dinheiro com sabedoria. Então o cristão tem que orar e pedir direção de Deus para saber organizar a sua vida financeira. A gente vê aí o Brasil passando por uma crise muito grande, há muitos anos já essa crise, né? Acho que desde 2014, e muita gente está endividado aí, então muitos crentes endividados. Então como que a gente faz para lidar com as finanças, para não entrar em dívidas e trazer problemas familiares? Então o estudo das finanças, falar de dinheiro dentro da igreja, da organização financeira, da vida financeira, tem que deixar de ser um tabu, não tem que ser, isso tem que ser aberto. As pessoas têm que aprender a lidar com o dinheiro, a gastar o dinheiro da forma correta, investir de forma inteligente, saber lidar da forma correta com o dinheiro, sem fazer com que o dinheiro seja o seu Deus. Essa é a ideia, né? A gente saber lidar com o dinheiro sem colocar o dinheiro em primeiro lugar, eliminar a ganância, tudo que vai trazer problema, pecado, que traz problemas, a gente sabe. Então quem não sabe lidar com o dinheiro pode sofrer muitas consequências através de decisões erradas, né? Mas se a gente pedir sabedoria do Espírito Santo e estudar também, ler sobre isso, sobre esse tema, né, ler na Bíblia sobre esse tema, com certeza nós vamos ter uma vida equilibrada e abençoada. Então vamos lá, vamos começar aqui. Só lembrando que esse conteúdo aqui é um conteúdo gratuito, essa aula em vídeo, essa aula é publicada em áudio também, e nós temos um subsídio em PDF e alguns conteúdos extras aí que a gente manda, coloca no site do EBD em Foco, tem no aplicativo do EBD em Foco e tem também no WhatsApp, que eu mando o link do conteúdo no WhatsApp. Tem gente que prefere receber ali em primeira mão, né, o conteúdo no WhatsApp, é um conteúdo extra. Então é só me enviar uma mensagem para o número 94 98409 2869 com o seu nome e sobrenome, porque aí eu salvo o seu número, você salva o meu número e você fica por dentro de todas as novidades em primeira mão. Lembrando que nós temos aula em vídeo, aula em áudio, subsídio em PDF e o slide em PowerPoint que você pode usar na sua igreja. Né? O slide em PowerPoint ele tem um valor da assinatura porque a gente precisa manter todo o projeto, todos os colaboradores do EBD em Foco. Nós somos uma equipe de 6 pessoas e todos nós precisamos de dinheiro. A gente está falando de dinheiro, a gente precisamos de dinheiro para a nossa família, né? E a gente honra isso, né? Cada um que trabalha no EBD em Foco recebe um valor e também nós temos a manutenção do site, aplicativo e tudo mais. Por esse motivo, a gente tem essa parte do slide monetizado. A intenção aqui não é ficar rico, não. É um valor baixo, um valor acessível para arcar com os nossos custos aqui. Então você pode contribuir, colaborar com o EBD em Foco para que esse projeto possa crescer mais, fazendo a assinatura dos slides e tendo acesso ao nosso conteúdo gratuito aí, né? Ou seja, os subsídios, todos os subsídios são gratuitos. O slide não, né?
mas o PDF, o vídeo, o áudio. Então a gente tem esse conteúdo que você pode acessar no site do EBD em Foco e receber em primeira mão pelo WhatsApp. Então vamos começar aqui. O textuário diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então aqui, 1 Timóteo 6,10, Paulo dando orientação para o jovem pastor, falando da questão do dinheiro. Então aqui a gente tem que observar que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Então aqui fica bem claro isso, né? Quem ama o dinheiro, coloca o dinheiro em primeiro lugar, pode aí passar por muitos problemas. Verdade prática, o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. Então aqui a gente tem a verdade prática, onde fica bem claro o objetivo da lição, que nós temos que ser gratos a Deus por tudo e saber lidar com o dinheiro com sabedoria, né? Porque senão nós podemos passar por muitos problemas. A leitura bíblica em classe encontra Eclesiastes 5, 10 e 11, 1 Timóteo 6, de 6 a 10. A gente não lê aqui para ganhar tempo no vídeo, mas é uma leitura importante, suponho que você já tenha realizado ela aí. Então vamos aqui para a nossa introdução. Os cristãos devem ser referência na administração das finanças que Deus bondosamente lhes concedeu. Está faltando aqui no slide, depois eu vou corrigir. Então a gente vai entender aqui que o crente, como ele tem orientação divina em relação à vida financeira, ele deve ser uma referência. O crente, ele deveria, né, pelo menos deveria ser uma referência com relação à administração financeira. E quando a gente fala de administração financeira, a gente não está falando de ficar rico, né, que todo crente deve ficar rico. Não é isso, não é isso. É você viver bem com aquilo que você tem. O seu salário é um salário mínimo, você consegue viver bem, de forma digna, pagar. É claro que é difícil, né, viver de forma digna, assim, né, com salário mínimo, principalmente quem tem uma família grande. A gente sabe que a pessoa que ganha um salário mínimo, tem uma família grande aqui no Brasil, ela vai passar alguns apertos. No entanto, o que deve acontecer é que, independente da renda, o cristão tem que ter sabedoria, saber onde gastar, né, saber onde investir o seu dinheiro. Ele tem que ter sabedoria nesse sentido, ele tem que ser exemplo, não se envolver em dívidas. Tem gente que ganha 10 mil e vive pior do que quem ganha 2 mil. O cara que ganha 2 mil ali, ele tá organizadinho, vai lá, faz a feira dele, paga as contas dele direitinho, né, tem ali tudo do nível que ele sabe que ele pode alcançar. A pessoa que ganha 10 mil, acha que ganha muito, eu ganho muito dinheiro, e aí já compra um carrão de 200 mil reais, e entra em dívidas, e compra um apartamento de 300 mil e financia pro resto da vida, e aí de repente aqueles 10 mil vai pagando parcela aqui, parcela acolá, a pessoa se vê apertado, não dorme de noite, tem dívida e não paga essas contas e é mal visto na sociedade. Então tem muito disso. Quando a gente fala de administração financeira, a gente não está falando de quantidade de dinheiro, a gente está falando de administrar aquilo que tem. Aquilo que tem é pouco, você saber administrar e ser referência nessa administração. Nesta aula refletiremos acerca de alguns aspectos da mordomia financeira com base na Bíblia Sagrada. Então a Bíblia ela vai nos dar orientação de como nós vamos administrar o nosso dinheiro. O cristão, como ele tem a Bíblia como referência, ele deveria ser, né, um bom administrador da vida financeira, porque a Bíblia vai ensinar sobre esse tema. Veremos que o dinheiro pode ser bênção ou maldição e que tudo depende do uso que fazemos dele. Então, se você usar o dinheiro de forma sábia, colocar numa poupança, fazer investimentos, não ficar luxando com coisas desnecessárias, mas usar com sabedoria, você vai ser uma pessoa abençoada, vai ser uma pessoa que vai viver uma vida feliz, né, em relação às finanças, né? E isso reflete em outras áreas da vida. Quando a vida financeira é bagunçada, reflete na família, relação do marido com a esposa, com os filhos e outras coisas mais. Então, dependendo da maneira que você administra o seu dinheiro, pode ser bênção ou maldição na sua vida. Tudo o que temos vem de Deus. Primeiro tópico aí, nós vamos falar dessa questão de que Deus é dono de todas as coisas e nós somos administradores apenas, temos que pedir sabedoria para Ele. Deus é dono de tudo, 1.1. Tudo que há no planeta pertence a Deus, tanto o mundo quanto seus habitantes. O salmista deixa bem claro isso: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele se contém, o mundo e os que neles habitam, Salmo 24, 1. Então está bem claro aí que Deus ele é dono de tudo, Deus ele sabe todas as coisas, ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas e tudo pertence a Ele.
Aos que são filhos de Deus por criação. Deus foi lá e criou. Então, se Deus criou, né, é uma criação de Deus. Então, Deus criou. Tem gente que fala assim, todos nós somos filhos de Deus. Não, todos nós somos criação de Deus. Agora, aos que são filhos por adoção através da fé em Jesus. Olha o que diz João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, João 1,12 deixa bem claro que filho de Deus é quem crê em Jesus como Salvador. Esse, de fato, é o verdadeiro filho de Deus. Aí entra a seguinte questão. Assim, podemos afirmar que os não crentes, os ímpios, os que são apenas criação de Deus, recebem dádivas por permissão de Deus. Você pode falar assim, mas eu sou crente, sirvo a Deus e estou aqui, né, sem dinheiro. E o meu vizinho é um ímpio, vive bebendo, vive, né, fazendo tudo que não presta e é rico, né? Tá lá uma casona boa, um carrão bom, gastando dinheiro com bebida, enfim. Aí muita gente começa a questionar, né? Por que o ímpio prospera e às vezes o crente não prospera? Por que às vezes o ímpio recebe coisas boas aqui, né? E a gente fica olhando para aquilo, o ímpio está recebendo. A Bíblia ela vai dizer que a chuva cai para os bons e para os maus. Então tem, né, tanto o ímpio quanto o salvo vai receber coisas de Deus, coisas boas de Deus, né? Isso é chamado de graça comum. A graça comum é estudado na teologia sistemática, quando fala da graça de Deus, onde todos, independente da relação que essa pessoa tem com Deus, ela vai ser abençoada de forma graciosa. Ela vai ter, né, bens, se ela tem uma terra, a terra vai frutificar, né, vai chover, vai ser uma pessoa que vai conseguir ali alguma coisa. Qual o propósito da graça comum? Tem vários propósitos. Um desses propósitos é que essa pessoa ela reconheça que Deus é dono de todas as coisas e entregue sua vida a Deus. Então, às vezes, a questão de Deus abençoar o ímpio, porque querendo ou não, se o ímpio tem alguma coisa lá, foi permissão de Deus. Deus permitiu, né? Ele recebeu aquela dádiva por permissão, né? Só que o ímpio, ele é ingrato porque ele não reconhece. Já agora nós que somos filhos por adoção por meio de Cristo, temos convicção de que tudo que temos vem diretamente dele. Então a relação com Deus é diferente, porque o ímpio não reconhece que Deus deu aquilo para ele. Ele é orgulhoso, ele bate no peito e diz que foi ele que conquistou. Enquanto nós que somos filhos de Deus, sabemos que tudo que temos, seja pouco ou seja muito, veio de Deus. E nós somos gratos a Deus por isso. E é isso que conta. A nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Davi expressou, porque tudo vem de ti e de tua mão te damos. 1 Crônicas 29:14. Então a gente vê aqui que o crente ele tem a convicção que tudo vem de Deus e ele reconhece que Deus faz segundo a tua vontade. O ímpio está recebendo lá, mas não quer crer, problema dele, ele vai arcar com as consequências. Mas a graça comum de Deus é para todos. Não, essa graça comum não é a graça salvadora, viu? A graça salvadora já é a outra graça, já é a graça, né, por meio que é da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Né? Então a graça comum ela não salva, ela pode conduzir à graça salvadora. Também não tem nada a ver com graça preveniente. Também é outra história, graça preveniente, viu? A graça comum é outra história. Então, se der, eu até posto um conteúdo aí depois sobre graça comum. Eu vou ver se ainda tenho esse conteúdo. Se eu tiver, eu mando até no WhatsApp para quem está na lista de transmissão. Mas é um estudo que você encontra na teologia sistemática. Vamos lá. 1.2, o trato com o dinheiro. Né? Vamos lá. Se tudo que temos vem de Deus, precisamos lidar com o dinheiro de modo especial. A gente tem que entender que se eu tenho um emprego, eu recebo um salário, aquilo ali veio de Deus. Mas eu estou trabalhando, eu estou ralando, eu estou conquistando. Foi Deus que te deu. Não adianta você achar que o seu esforço... Tudo bem, a gente estudou na aula anterior sobre a questão do trabalho. Nós temos que ter responsabilidade tanto como patrões quanto como empregados, trabalhar bem, servir ao patrão, quem é empregado, servir ao patrão como se estivesse servindo ao próprio Jesus Cristo. Então, trabalhar, servir a ele ali, né, reconhecer que ele é uma pessoa importante, você vai trabalhar bem.
né? E aí você vai ser recompensado com seu salário. Mas entenda que Deus abriu aquela porta de emprego, Deus te deu saúde para trabalhar, Deus fez com que aquele patrão ali também fosse abençoado para pagar um salário para você. Então vem de Deus. Não adianta dizer e achar que você tem por teu próprio esforço. A gente tem que se esforçar, mas se Deus não tivesse abrido as portas, dado saúde, abençoado o patrão e dentre outras coisas, você não teria esse salário. Então tudo vem de Deus. Isso é necessário, pois muitos se tornam materialmente ricos, mas espiritualmente miseráveis. Tem pessoas que não reconhecem que isso vem de Deus e aí fica muito preso à questão da riqueza, ao esforço próprio, e aí, né, se torna tão pobre que não tem nada além de dinheiro. É uma pessoa que vive na miséria espiritual, porque se apegou demais ao dinheiro, achando que, né, ele que conquista e não vem de Deus. Então é muito importante o cristão ter em mente que tudo que ele tem, seja um carro, seja uma casa, seja um salário bom, seja um salário ruim, seja um carro ruim, um carro bom, não importa, veio de Deus, foi Deus que te deu. Jesus revelou a situação dos crentes de Laodiceia, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. Então os crentes de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, quando ele fala igreja, os crentes de lá, estavam nessa situação, achando que tinha tudo. Ah, nós somos felizes, nós temos dinheiro, nós temos isso, nós temos aquilo, somos ricos, não falta nada para nós. Mas aos olhos de Deus, eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Então essa era a situação. Nosso Senhor deixou claro que o crente pode pensar estar rico aos seus próprios olhos, né, mas é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu diante dos olhos do Senhor, porque ele não acumulou riqueza naquilo que realmente importa, que é a riqueza espiritual, né, ajuntar tesouros no céu. Essa é a riqueza que a gente tem que acumular. Não é pensar na riqueza material e achar que isso aqui que vale alguma coisa. Mas são as nossas atitudes, a nossa vida, o que nós vivemos, o amor ao próximo, o amor a Deus, isso sim que vai acumular uma verdadeira riqueza. Né? Nós não vamos levar nada dessa terra, nós não vamos levar nada aqui. Né? O pessoal costuma dizer que caixão não tem gaveta, né? Você nasce nu e nu você volta, né? Você morre, você volta para a terra e ali você não leva nada. Então a gente tem que focar naquilo que é mais importante para, né, crescimento espiritual. A história do mundo mostra que a busca por dinheiro e riquezas materiais levou muitas pessoas a cometerem perversidades, violências e crimes inomináveis. Então são crimes horríveis por causa do dinheiro, pessoas matando por causa do dinheiro. A gente tem aqui no Brasil vários casos, o caso da Suzane é talvez o mais famoso, onde ela contrata pessoas, né, a gente conhece a história, ela com os namorados, lá com o namorado dela e o outro amigo lá, né, para matar os pais para ficar com herança. Então olha só que absurdo, né? Uma filha matando os pais porque está querendo ficar com herança, com dinheiro. Olha só como o dinheiro cega as pessoas. Então a pessoa que vive nessa busca por dinheiro, busca por riqueza e cegou para as outras coisas, para as coisas espirituais, busca somente o material, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Então a gente vê que o mundo está assim, pessoas matam por dinheiro e não é às vezes não é nem por muito dinheiro, não é por pouco dinheiro. Às vezes é por pouco dinheiro. E isso por quê? Porque está cego, preso no dinheiro. Cuidado com a falsa prosperidade. Vamos entrar aqui um pouco nesse tema da questão da prosperidade, onde muitos querem ficar ricos e entram na armadilha da teologia da prosperidade. Né? Então, muitas igrejas por aí pregam essa ideia de que o crente tem que ser rico. Ele ensina o seguinte, que somos filhos do rei. Então todo crente tem que ser rico, porque se nós servimos ao Deus que é dono de todas as coisas, nós temos que ser rico. E aí entra aquela ideia de você plantar para receber algo mais. Então você dá uma oferta de 100 para receber 1.000, mas se você der uma oferta de 200, você recebe 2.000. Se você der de 500, você recebe 5.000. É uma barganha com Deus. Esse tipo de teologia não tem base bíblica. Isso não deve nem ser chamado de teologia. Isso é uma distorção bíblica. Não é teologia, isso é heresia. Quando a gente fala teologia da prosperidade, pode até trocar, a heresia da prosperidade. Não tem nada de teologia aqui. Isso não tem base bíblica, né? Irmãos, né? Nós não vamos passar isso, cair nessa armadilha. Né? Isso não passa de propaganda enganosa e distorção da graça de Deus.
né, é uma armadilha a teologia da prosperidade. Infelizmente, muitas igrejas, inclusive igrejas que historicamente pregaram a verdade, estão entrando por esse caminho. Muitos pastores da Assembleia de Deus, que é a nossa denominação, acaba se envolvendo com essa teologia, lendo livros da teologia da prosperidade e levando pregações da teologia da prosperidade dentro das igrejas, né, que sempre pregaram a graça de Deus e aí começa a se envolver com essas coisas. Enfim, a pessoa que vai por esse caminho, ela já está mostrando que a intenção dela não é servir a Deus, mas a intenção dela é somente prosperidade material, coisas aqui da terra, e isso não tem base bíblica. A gente sabe que o crente pode ser rico, sim, o crente pode ser abençoado, a gente vai falar disso mais na frente. O crente, ele pode sim prosperar, Deus pode abençoar o crente, mas esse não é o propósito da vida cristã. O propósito da vida cristã, o propósito do evangelho, o propósito da Bíblia é a salvação da nossa alma. Esse é o propósito principal. Nós estamos falando de salvação, de vida eterna. Deus revela na sua palavra, né, a vida eterna, o seu plano de salvação de Gênesis a Apocalipse. No entanto, nós temos uma vida aqui terrena que pode ser que fiquemos ricos, pode ser que não. Mas esse não é o propósito da vida cristã. A gente sabe a história de Jó, que foi um homem fiel a Deus, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então isso aí a gente vê logo no começo do livro de Jó. E Jó, embora fosse rico, veio experimentar a pobreza. De repente ele perdeu tudo, de acordo com a permissão de Deus, ficou pobre. Mesmo assim, ele não abandonou Deus, né, e estava lá sofrendo, mas na presença de Deus. Então fica bem claro que Jó, ele servia a Deus na riqueza, serviu a Deus na pobreza, e quando ele ficou rico de novo, ele continuou servindo a Deus. Então Jó servia a Deus independente da sua vida financeira. Ele até fala, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Reconhecimento de que tudo vem de Deus. Então encerramos aí esse primeiro tópico. Nós entendemos que Deus é dono de todas as coisas, que nós temos que ter cuidado, né, com essa questão da falsa prosperidade, né, que temos que ter cuidado com o nosso dinheiro, saber cuidar do nosso dinheiro. Agora vamos falar um pouco dessa questão de como que o cristão deve ganhar dinheiro. É pecado ganhar dinheiro? É pecado ficar rico? Tem problema em o cristão querer ficar rico? Não, não tem problema. A gente vai entender aqui que não tem problema. Mas tem perigos. Tem perigos e a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes. Então a gente vai para o segundo tópico aqui, né, como o cristão deve ganhar dinheiro, 2.1, trabalhando honestamente. Então aqui, primeira dica para quem quer ganhar dinheiro: trabalhar de forma honesta. É assim que você vai ganhar dinheiro. Desde o Gênesis, após a queda, o homem emprega o esforço para obter os bens que necessita. O Criador disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3,19. Então que fique bem claro que não tem dinheiro fácil, não tem fórmula milagrosa, não tem investimento com 10, 20, 30% ao mês, isso não existe. Né? Quem já estudou sobre investimento sabe que investimento quando rende 1% é muito, né? E bolsa de valores que já tem outros rendimentos maiores, já tem um risco maior. Então, assim, questão de ganhar dinheiro fácil, isso não existe. Tem muita pirâmide financeira, por aí a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que entender que nós vamos ganhar dinheiro trabalhando, comendo do suor do nosso rosto. O apóstolo Paulo recomendou: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vou-lo temos mandado. 1 Tessalonicenses 4,11. Paulo, ele orientando a igreja ali para que os crentes trabalhassem com as próprias mãos. Então a questão do trabalho, a gente falou na aula anterior, a gente falou que o cristão tem que trabalhar de forma digna. E aí, ele trabalhando certinho, ele vai conseguir ganhar dinheiro. Assim, por trabalho honesto, entendemos todo tipo de atividade que sustenta e dignifica o ser humano. Então, quando a gente fala de trabalho honesto, tanto do lado de cá, do trabalho que está sendo realizado, tanto do lado do trabalhador, como ele fazendo algo honesto, quanto o trabalho em si ser algo honesto, né? Porque tem trabalhos que degradam e humilham, né? Então, assim, o cristão ele tem que evitar qualquer tipo de atividade relacionada à bebida alcoólica, droga, prostituição, aborto. Então tem uma polêmica aí assim: o cristão pode trabalhar numa fábrica de bebidas alcoólicas? O cristão pode trabalhar em um motel?
segundo o escritor da revista, no livro de apoio, ele dá alguns exemplos que ele orienta não. Quando alguém chega na igreja, um crente, pastor, eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar no motel. A orientação dele é não aceitar, porque ali o hotel vai promover, o motel no caso, né? Ele vai promover a prática ilícita, sexual ilícita, enfim. O outro chegou para ele falando que foi contratado ou queria trabalhar numa fábrica de bebida. Eu já vi outro escritor, outro pastor falando de crentes que pediram o conselho para ele para trabalhar na fábrica de cigarro, né? Então tem muito disso. Quem é pastor passa muito por essas situações. E aí, como que orienta nesse sentido? Às vezes a pessoa está desempregada, está 6, 7 meses, 1 ano desempregado, ali precisando de dinheiro, e a proposta que ela recebe para trabalhar numa fábrica de cigarro, a proposta numa fábrica de bebida, a proposta num motel. Como que fica o cristão diante disso? Isso eu não vou entrar em detalhes aqui nessa questão, né? Posso até pedir para os irmãos deixar os comentários aí, né? Mas a maioria dos pastores que eu tenho lido os livros e tenho estudado, a orientação é não aceitar. Né, a orientação é não aceitar. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, dizer se aceita ou não aceita, mas assim, temos que ter muita sabedoria nesse sentido. Alguns trabalhos realmente vão promover a coisa ruim, vai promover algo ruim. Quem é dono de supermercado, às vezes, se depara com a situação de vender bebida alcoólica no supermercado. E aí, um crente que é dono de supermercado, vai vender ou não vai vender? Né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso para tomar uma decisão sábia. Então, vou avançar aqui, né, e vamos para o próximo subtópico, fugindo das práticas ilícitas. O que são práticas ilícitas? Né? O cristão não deve recorrer a meios, né, ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro, né, como loteria, bingo, rifas. São maneiras de ganhar dinheiro fácil. Né? Várias outras maneiras que tem por aí de ganhar dinheiro fácil. A pessoa não quer trabalhar, ela quer ganhar dinheiro fácil, ela quer num golpe de sorte, ganhar na loteria, num golpe de sorte, ganhar no bingo. Então isso é depositar a confiança, né, da sua vida financeira em um jogo e não em Deus, né, e não que Deus vai abençoar através do trabalho digno. Então, em Provérbios nós lemos: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Provérbios 28, 20. Então isso aqui é a pessoa querer ficar rico de forma rápida, né, sem precisar trabalhar, é um atalho para ficar rico. E acaba, essa pessoa que acaba entrando nesse caminho, corre riscos, sérios riscos. Tem uma polêmica muito também grande em torno disso. A orientação da Assembleia de Deus, nas lições que a gente vê, e da Bíblia também, baseada nas Escrituras, é que o cristão tem que evitar esse tipo de jogo de azar, qualquer tipo de jogo de azar, qualquer tipo de forma fácil de ganhar dinheiro, que é baseado na sorte, onde não deposita a confiança em Deus, porque a Bíblia deixa bem claro que a gente tem que confiar em Deus. Então o cristão não deve fazer isso. Alguns crentes jogam na loteria e ganham, né? E aí eu já vi vários relatos de pessoas que ganharam em bingo e loteria, crentes, e depois que ganharam a vida se tornou uma desgraça. Né, divórcio, e acontece que filhos foram para drogas, e tem várias situações onde a pessoa, né, não sabe lidar com o dinheiro, porque realmente é muito dinheiro de uma vez só. Quando você conquista o dinheiro trabalhando no suor do teu rosto, você sabe o valor que ele tem, você vai saber viver bem com aquele dinheiro. Agora, quando vem uma bolada de dinheiro de uma vez só e você não tem experiência com aquilo, você pode sofrer as consequências, e é isso que Deus talvez está prevenindo, né, do cristão. Olha, você não tem preparo para ter esse tanto de dinheiro, e quando tem, aí de repente dá problema na vida. Então eu já vi vários relatos também de pessoas, de crentes que ganharam a loteria e sofreram consequências porque não souberam administrar bem o dinheiro, além de ser algo que Deus não está aprovando nas Escrituras. Então o cristão tem que evitar esse tipo de prática para ganhar dinheiro de forma rápida. Eu vou contar uma história daqui a pouco, onde eu vou mostrar como que uma pessoa pode ganhar dinheiro e ficar, ser uma pessoa bem-sucedida. Fugindo da avareza. Fugindo da avareza. A avareza é o amor ao dinheiro. Né? A questão toda, o problema todo está no amor ao dinheiro. Quando a pessoa ama o dinheiro, coloca o dinheiro em primeiro lugar, aí que está. Isso é uma escravidão do vil metal, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Eu recomendo você ler todo o capítulo 6 de 1 Timóteo para você ver o contexto, e você vai entender aí
que Paulo está justamente falando dessas pessoas que são gananciosas, avarentas, pessoas que querem ficar ricas a qualquer custo. Então, como que alguém vai colocar o dinheiro em primeiro lugar, vai ser uma pessoa avarenta, vai amar o dinheiro e vai ser abençoada por Deus? Não tem como. Então essa pessoa ela vai se envolver em vários problemas, porque Deus não está em primeiro lugar na sua vida, o dinheiro sim está em primeiro lugar. Deus não condena a riqueza em si, mas a ambição, a cobiça e a avareza que ela desperta. O problema não é na riqueza, não tem problema nenhum um cristão ser rico, não tem problema nenhum um cristão ser bem-sucedido. Isso pode acontecer, se você trabalhar da forma correta, fazer investimentos inteligentes, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Mas a pessoa que fica cego por causa da riqueza, querendo ganhar dinheiro a qualquer custo, essa pessoa vai sofrer algumas consequências. Abraão e Jó eram homens ricos, porém fiéis a Deus. A gente vê exemplos bíblicos, pessoas que eram ricas, que tinham muitos bens, né? Não somente Abraão e Jó, mas dentre outros personagens bíblicos. E o que Deus condena é a ganância, a ambição desenfreada por riqueza. Então o problema está aqui. Não tem problema nenhum você querer ganhar dinheiro, você querer ter um pouco mais de dinheiro, ter uma vida boa, ter um carro bom. Você pode conquistar isso? Pode conquistar. Como? Eu vou contar aqui a história do meu pai. Vou resumir bastante para não ficar muito longo. Mas o meu pai, hoje, graças a Deus, ele é uma pessoa que tem uma quantidade boa de bens. Né? Ele tem lá a vida dele lá e eu tenho a minha aqui no meu canto. Então lá na vida dele ele tem fazenda, ele tem gado, ele é uma pessoa bem sucedida, graças a Deus. Só que o meu pai, quando ele era novo, ele tinha uns 19 anos de idade, teve um incidente na casa dele, onde ele pegou fogo e ele queimou o documento, queimou os móveis e ele era solteiro e ele ficou sem nada. Nada. Ele não tinha nem documento, ele não tinha R$1 no bolso, ele não tinha nada. E aí quando ele falou, não, eu tenho que dar um jeito na minha vida. E ele saiu, a única coisa que ele sabia fazer era trabalhar na roça, né, tirando leite, mexendo com gado. Ele saiu andando nas fazendas. E aí ele chegou numa fazenda, né, pediu um emprego, não conseguiu, foi na outra, tipo assim, na doida mesmo. E aí chegou numa fazenda, o fazendeiro aceitou ele e ele começou a trabalhar nessa fazenda. E ele trabalhava, quando chegava no final do mês, que recebia o salário, ele comprava uma bezerra. E aí foi comprando. Todo mês ele comprava uma bezerra. E o colega dele, que trabalhava com ele, ia para a cidade, para as festas, gastava tudo, né? E nunca comprava nada. E aí não economizava nada. E meu pai foi economizando. Quando ele casou com minha mãe, ele já tinha uma quantidade boa de gado. E logo depois, ele não era crente ainda, mas depois ele se converteu. Ele e minha mãe, depois de um ano de casado, se converteram. Logo depois eu nasci e eles venderam o gado que ele tinha acumulado nessa economia, comprou uma terrinha pequena, foi economizando, não foi luxando. Meu pai foi comprar um carro com 35 anos de idade, um carro velho, né, um Fiat Uno usado, velho, né, e 10 anos depois que ele foi comprar um carro novo, com 45 anos de idade ou mais, se eu não me engano. Né? Então, assim, meu pai economizou, trabalhou, colocou Deus em primeiro lugar, colocou a família também ali acima do dinheiro como algo importante. O dinheiro sempre ficou ali para trás, claro, muito importante, trabalhando, juntando, acumulando, né? Economizando, não luxou, só deixou para depois. O problema é que hoje a gente quer já ter do bom e do melhor, né? Já quer comprar logo, entrar no financiamento de um carro novo, já quer entrar no financiamento de um apartamento grande, caro, né, morar no centro da cidade, e aí às vezes a gente entra em dívidas por causa disso. Então o segredo, talvez um dos segredos para você ser uma pessoa bem-sucedida é você não luxar, mas economizar e saber administrar bem, aplicar bem o dinheiro. Uma coisa que meu pai soube fazer também, além de trabalhar e economizar, foi aplicar o dinheiro da forma sábia, né, de forma, né, que ele pudesse ali ter um rendimento maior. Então, um cristão pode sim ser uma pessoa bem-sucedida? Pode. Deus vai aprovar? Sim, vai aprovar, mas desde que essa pessoa não seja uma avareza, não seja uma busca desenfreada por dinheiro, o dinheiro não seja o teu Deus. Onde Deus esteja em primeiro lugar, a família seja prioridade, e aí você vai trabalhar, economizar, juntar suas finanças, fazer investimentos inteligentes, e aí você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Então talvez esse seja o segredo, né, ou um deles, né? Então vamos lá. Como o cristão deve utilizar o dinheiro? Terceiro tópico,
nós vamos para aplicações bem práticas aqui acerca do dinheiro na igreja do Senhor. Então, o cristão, ele pode investir, contribuir com a obra de Deus. A gente já falou dessa questão dos dízimos e ofertas em aulas anteriores, onde a ideia é que a nossa contribuição para a obra de Deus, né, seja ali investido na obra de Deus. Então o cristão tem que contribuir, isso faz parte, né, contribuindo com os dízimos. Entregar o dízimo para a manutenção material da obra do Senhor é uma das expressões de gratidão a Deus e amor por sua causa na terra. Então a gente já falou bastante dessa questão do dízimo, que o dízimo é gratidão a Deus por aquilo que Deus já nos deu. A gente sabe que a igreja precisa de dinheiro para a manutenção dos projetos e através dos nossos dízimos, né, através das nossas ofertas, é que a igreja vai fazer investimentos. Então, Jesus falou no Novo Testamento da questão do dízimo, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas e não omitir aquelas. Mateus 23, 23. Jesus está falando, vocês devem dar o dízimo, mas não devem desprezar, né, o amor, a misericórdia, a fé, né? Então, nesse sentido, Jesus está aqui, foi um dos momentos que Jesus falou da questão do dízimo. O Novo Testamento revela que o dízimo tem que ser usado para cuidado de órfãos e viúvas, né? Então a gente já falou isso aqui também em aulas anteriores. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1,27. Isso aqui vale tanto para o dízimo, né, da igreja ser usado. Isso aqui eu já, né, falei na aula de dízimo. É algo que poucas igrejas fazem, mas é a verdade bíblica. E vale também para nós de forma individual. Nós, como crentes, devemos olhar para os necessitados e ir lá ajudar. Não ficar pensando apenas que a igreja lá, a organização da igreja tem a responsabilidade, mas que nós também podemos contribuir, né, com uma ação social, com uma entidade, fugiu da mente agora o nome, uma ONG, alguma coisa que trabalha, faz caridade, alguma coisa, você pode contribuir. Existe essa possibilidade de você contribuir, né, para as pessoas necessitadas também de forma individual. Contribuindo com ofertas alçadas, o crente fiel deve levar suas ofertas, né, de forma voluntária também, de forma de gratidão a Deus, né, por bênçãos recebidas. Com esses recursos, dízimos e ofertas, o que vai acontecer? A igreja mantém a evangelização, as missões, continuando aqui, né, o sustento dos obreiros, né, o socorro aos necessitados e viúvas, enfim, a manutenção da obra de Deus como um todo vem através da nossa contribuição, que deve ser com alegria, de forma proporcional, que todos possam contribuir, né, e ali a igreja de Deus continua crescendo e ajudando a obra de Deus nesse sentido, né? Continuando aqui, 3.2, na sociedade civil. Vamos ver algumas aplicações bem práticas aqui. Evitando dívida fora do alcance. Uma dica bem grande aqui, uma dica de ouro para nós. Muitos têm ficado em situação difícil por causa do uso irracional do cartão de crédito. Usar o cartão de crédito é algo que tem endividado muita gente, porque você não vê o dinheiro saindo da sua conta naquele momento. Você vai passando ali e quando vir a fatura, seja o que Deus quiser, né? É mais ou menos nesse sentido. Alguns pensam assim. E não é a forma correta de usar o cartão. Às vezes parcelamento, parcela. Só que quando você soma todas as parcelas, já está um valor muito alto. Então o cartão de crédito tem que tomar muito cuidado com ele. As dívidas podem provocar muitos males, tais como falta de tranquilidade. Uma pessoa endividada é uma pessoa que pode ficar doente, porque ela fica pensando na dívida o tempo todo, pensando na dívida, né? E essa falta de tranquilidade causa várias doenças psicológicas e não psicológicas também, doenças físicas. Desavenças no lar, acontece muito das dívidas trazer problemas entre o marido e a mulher, ou com os filhos, enfim, né? Pode trazer muitos problemas para o lar por causa do uso errado do dinheiro, né? O gasto excessivo. Devemos lembrar que o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Então aqui também é uma dica dessa questão do uso do dinheiro, evitando pegar dinheiro emprestado, né? Porque quando você pega dinheiro emprestado, você adquire uma dívida.
né? E aí, segundo a Bíblia, né, tem outras passagens que vão orientar sobre isso aqui, vai falar que você se torna servo daquela pessoa. Quando você pega o dinheiro emprestado, você se torna servo daquela pessoa. Né? Então, não somente essa passagem fala isso, né? Essa passagem fala isso, mas outras passagens vão falar. Né? É servo de quem empresta. Então, você se torna servo. Então, enfim, o que isso vai acontecer? É que muitos não pagam. Né? E aí é um mau testemunho para os ímpios, porque quando o crente compra fiado e não paga, ou pega o dinheiro emprestado e não paga, como que quem está fora da igreja vai olhar para esse crente? Né? Então é um mau testemunho. Além de você se tornar servo de quem empresta, você vai, né, servir de mau testemunho, né, para a igreja, e de repente está todo mundo falando mal da igreja como um todo, não somente de você. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O crente tem que ter responsabilidade de pagar as suas dívidas. Evitando os extremos. De um lado, há os avarentos que se apegam demasiadamente à poupança. É o famoso pão duro, né? Aquele que, né, a gente chama mão de vaca, pão duro, a pessoa que está ali segurando e não gasta com nada. Só que essa poupança excessiva, essa avareza, né? A pessoa poupa, pode trazer problemas também. É importante ter uma poupança? É importante. Nós temos que ter uma poupança, o dinheiro guardado para uma eventual emergência e tudo mais. No entanto, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas fazem isso e acaba prejudicando a família. Né? Eles não se importam em ver os filhos passando necessidade, o seu dinheiro, o seu desejo é poupar e entesourar para o futuro. É irrefreável. A pessoa está pensando somente, né, em guardar mais dinheiro, guardar mais dinheiro, e a conta dela vai aumentando. E enquanto isso, está lá os filhos, né, numa situação precária, não tem uma roupa que presta, não tem um sapato que presta, a esposa, né, não se veste bem, todo mundo vivendo mal, enquanto está lá a conta cheia de dinheiro. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O dinheiro, ele tem que ser usado de forma inteligente. Não é para você sair gastando com roupas caríssimas, mas você tem que ter pelo menos algo de qualidade. Né? Você tem que ter um sapato de qualidade, uma roupa de qualidade e viver uma vida digna. Né? Também tem que pensar nesse sentido, evitar qualquer tipo de extremo. Né? O outro extremo é justamente aquele que gasta além de suas possibilidades. Eu vou gastar aqui à vontade. Não é bem assim também. Né? Desse jeito vai contrair dívidas e vai, né, perturbar a harmonia do lar. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão, né, de nem gastar muito e ao mesmo tempo não ficar ali só economizando e esquecendo de viver uma vida digna. Tendo controle da renda, né, outra coisa importante é que se faça um orçamento familiar observando quanto cada pessoa ganha e gasta. Essa questão aqui do controle da renda é muito importante. O conselho dos especialistas em finanças é que a renda seja da família. O marido trabalha, a esposa trabalha, os dois vão fazer uma conta conjunta, colocar o dinheiro lá e o dinheiro é da família. Porque eu ganho 2 mil, tu ganha 3 mil. Não, nós ganhamos 5 mil. É assim, soma os dois e o que ganha. E aí vai pagar as contas fixas que tem que pagar, energia, né, o gás, as coisas ali que para manutenção. Fazer a feira, que é o importante, você ter o que comer. Depois vocês vão pagar, vai comprar uma roupa que está precisando, né? E alguns especialistas até falam da mesada do casal, que seria uma quantidade de dinheiro para um e para outro, tanto para o homem quanto para a mulher, de tal forma que pode gastar com o que quiser. Tipo assim, o cara gosta de revistas em quadrinho, ou gosta de jogo de videogame. Então ele vai pegar ali, por exemplo, R$200, e ele vai comprar o que ele quiser e a mulher não vai falar nada. E a mulher vai pegar R$200 e vai comprar o que ela quiser e ele não vai falar nada. Né? Tipo assim, é um dinheiro onde você vai fazer aquilo que, do ponto de vista do outro, é inútil. Né? O outro vai falar, isso aí é inútil para mim. Porque muitas vezes na família tem briga por causa disso. Né? O marido gosta de uma coisa que a mulher fala que é inútil. E quando ele compra, né, dá confusão dentro de casa. Então, fazendo essa regrinha de tipo, pega aqui uma quantidade X que tu pode comprar, não muito, né? Uma quantidade pequena aqui que você pode comprar o que você quiser e eu não vou falar nada. Cada um fica com esse dinheiro. Assim, é uma forma de você organizar a vida financeira dentro do lar, onde vocês vão priorizar o que é mais importante, né? Vai tirar o dízimo, vai fazer a feira, pagar o gás, energia, internet, o que tem ali. E depois vocês vão comprar algo a mais que está precisando, guardar um dinheiro para uma viagem, alguma coisa do tipo.
né? Claro, reserva para os imprevistos. É importante você ter alguma coisa, nem que seja um investimento, alguma coisa que você, tipo uma doença que de repente você precisa de 30 mil reais. Onde é que você vai conseguir? Então você, né, tiver uma reserva, que seja um terreno que você comprou, uma casa, que seja um bem, qualquer bem ou um dinheiro guardado na conta, é importante você ter também essa reserva. Tendo controle da renda, né, a gente sabe que no nosso país muitos ganham somente um salário mínimo e ele não garante o que é previsto em lei, né? A lei diz que o salário tem que dar qualidade de vida e tal para a pessoa, para diversão, alimento e tal, mas é difícil, né, viver com o salário mínimo. Realmente é muito difícil. No entanto, a gente tem que aprender a lidar com a quantidade pequena de dinheiro, porque quem não consegue administrar 1.000 não consegue administrar 10 mil, tá? Cuidado com isso. Ah, porque se eu ganhasse 10 mil eu era bem sucedido. Não, não seria. Se você não consegue administrar 1.000, 10 mil você não vai administrar. Então o crente deve se contentar dentro do limite de sua renda, seja ela grande ou pequena. Né? Se você é rico, você tem muito dinheiro, que você saiba administrar essa quantidade de dinheiro que você tem de forma sábia, onde você vai contribuir com a igreja, ajudar os pobres, os necessitados, você vai viver uma vida digna, mas com sabedoria. Se você tem uma renda pequena, viva, né, também com essa renda pequena, com sabedoria, né, ganhando pouco. Com pouco que você administra, você consegue aumentar a sua renda e aí Deus pode te abençoar e você vai depois ter uma renda maior. Ou não, você pode passar o resto da sua vida pobre, mas se você tiver sabedoria para administrar, você vai viver uma vida digna ganhando pouco. Mas sabendo administrar suas finanças, sem querer luxar naquilo que você, né, não tem capacidade, que não precisa. Então você pode ter uma vida digna com um salário pequeno. Tem um livro que foi lançado recentemente, do Gustavo Cerbasi, que é especialista em finanças. O título do livro é A Riqueza da Vida Simples. É bem interessante, eu não li o livro ainda, mas eu ouvi um podcast onde ele fala do livro, o conteúdo do livro, e ele explica lá um pouco sobre essa questão de você viver, né, com um pouco, né, com a quantidade de dinheiro que você tem, mas ao mesmo tempo você é uma pessoa rica porque você sabe administrar bem aquele pouco que você tem. Não fique, né, por fiador, né, na verdade é separado aqui, né, por fiador, tá? Corrigir depois. Outro cuidado importante é não ficar, né, por fiador de alguém. Você vai lá e assina um contrato onde você fica com fiador de outra pessoa, né? E aí, ó, quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Provérbios 11:15. Minha mãe ficou como fiadora de um rapaz que fez um empréstimo, ela teve que pagar o empréstimo para ele. Então ela aprendeu a lição, né? Então ela teve que pagar esse empréstimo porque a pessoa foi embora depois, sumiu no mundo e o banco foi atrás dela porque ela ficou como fiadora. Então ela evita isso e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Muito menos forneça cheque para alguém usá-lo em seu nome. Essa questão do cheque também é muito preocupante. Às vezes a pessoa, né, pega um emprestado, entra no cheque especial do banco também e você fica endividado por causa de outra pessoa, emprestar cartão de crédito, dentre outras coisas. Fugindo do agiota. É a verdadeira maldição quem cai na mão dessas pessoas, pois elas cobram usura com os lucros extorsivos. Então o agiota, ele vai cobrar juros acima daquilo que é permitido por lei. Esse tipo de atividade é ilícito. Um cristão não deve praticar a agiotagem, que é empréstimo de dinheiro de modo clandestino. É dos dois lados, tanto quem é o agiota em si, quanto quem pega dinheiro com agiota. Tem que ter cuidado. Como é uma atividade criminosa, uma atividade errada, o cristão não deve praticar. Eu sei que muitos crentes trabalham com isso, né? São agiotas. Muitos crentes vão na igreja e tudo mais, está lá, dá o dízimo, mas é uma atividade lícita. É uma atividade lícita, querendo ou não, é uma atividade lícita. Né? E aí isso não vai de acordo com as escrituras. Se eu tenho dinheiro e não estou usando, e o irmão fulano de tal está precisando de dinheiro e quer um dinheiro emprestado, eu não vou emprestar? Você pode emprestar. No entanto, baixa o juro. Né? O problema do agiota é que ele está colocando um juro altíssimo. Né? E isso acaba sendo, né, extorsão. É extorsão. Você pode colocar um juro de 5%, 10%, você pode colocar um juro de 2%, né, um juro mais baixo, um juro que tem a ver com a realidade do mercado.
Porque se você tem um dinheiro e você não sabe o que fazer com ele, alguém está precisando do dinheiro e você quer, né, até ajudar aquela pessoa que está precisando do dinheiro, você tem que pensar nesse modo: eu vou ajudar fulano com dinheiro, mas eu vou cobrar um juro baixo, porque, né, essa pessoa já está apertada, já está sem dinheiro e eu cobro um juro alto, isso acaba sendo extorsão. Depois você vai querer receber esse dinheiro de todo jeito, a pessoa não vai ter condição de pagar porque o juro é muito alto, você vai querer tomar um bem dele e isso vai ser um problema muito sério. Então toma muito cuidado com isso, né? A agiotagem não é aconselhável fazer, porque a própria Bíblia vai orientar nesse sentido, né? Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverá com ele com o credor que impõe juros. Êxodo 22, 25. A orientação era que não cobrasse juros, emprestasse sem juros, né? Isso lá no Antigo Testamento. Então a gente tem várias passagens no Antigo Testamento que vai orientar nessa questão do abuso do juro. A gente sabe que eu não vou emprestar sem juro. Pode emprestar sem juro? Pode. Se você quiser, pode. Mas se você quiser cobrar um juro, também pode, mas que seja de uma forma, né, assim, uma forma justa de juro, né, e que isso não seja a tua profissão. A agiotagem não deve ser a tua profissão. Eu estou falando aqui de um empréstimo ocasional, que você tem um dinheiro e tem alguém precisando e você vai emprestar para essa pessoa, né, para ajudar ela e ter um retorno financeiro. Isso não é a sua atividade principal, né? Se você quiser fazer isso como atividade principal, você pode procurar abrir um banco, né? Enfim, é uma hipótese aqui exagerada, mas é essa questão toda, né, de fazer as coisas dentro da lei. Pagar os impostos, portanto, dai cada um o que deveis, e a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Romanos 13, 7 deixa bem claro que nós temos que pagar os nossos impostos. O cristão não deve sonegar por isso, pois isso não glorifica a Deus. Ainda que muitos aleguem que os governos não aplicam bem o dinheiro arrecadado, desviando para outras finalidades. Então tem muito disso, porque eu pago meus impostos, o governo vai lá e desvia o dinheiro e tudo mais. Mas isso não justifica a sonegação de imposto. O cristão deve comportar-se como cidadão do céu no trato com o dinheiro. Então ele tem que pagar os seus impostos corretamente, né? Se o governo está sendo imprudente, isso eles vão se ver com Deus depois. É mandamento bíblico que paguemos os impostos, né? Chegaram para Jesus, né? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Mateus 22, 17. Aí Jesus fala, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Mateus 22, 21. Jesus aqui, ele fala que sim, devemos pagar os impostos. Né? Se quem está na imagem aqui é César, então dá, né, a César, isso aqui é de César, dá para César, pague os seus impostos. Então, e olha que o imposto naquela época de Jesus era abusivo, era muito alto. As pessoas viviam na pobreza, na miséria, porque tinha que pagar imposto a Roma. Né? E aí, mesmo assim, Jesus vai lá e Jesus pagava o imposto e orientava todos a pagarem os impostos, certo? Então a gente chega aqui no final da nossa lição, na nossa conclusão, diz o seguinte: o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Isso depende muito do uso que fazemos dele. Se o fizermos para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Que usemos os recursos financeiros de modo honesto, como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ensine a usar os recursos como bênção. Então aqui fique bem claro nessa lição que o dinheiro não é algo ruim, é algo bom. O problema é o amor ao dinheiro, a avareza. Isso é o problema. O cristão deve evitar isso aí. Deus tem que estar em primeiro lugar. Nós temos que trabalhar de forma digna e pedir orientação de Deus para organizar as nossas finanças. Mesmo ganhando pouco, nós podemos viver bem. Mesmo ganhando pouco, nós podemos ser pessoas bem-sucedidas, pessoas de sucesso. Né? Ser de sucesso, ser uma pessoa de sucesso não significa que você é rico, você ganha muito dinheiro, mas que você está conquistando ali na vida, né, coisas que o dinheiro não compra, né, que é o amor da família, né, o amor ao próximo, o amor a Deus. Isso o dinheiro não paga, isso que é importante. Né? Então, que fique bem claro também que essa questão das finanças, o cristão tem que buscar, tem que ler livros, tem que ir atrás desse conhecimento, tem que procurar saber organizar sua vida financeira para que não venha sofrer alguns problemas aí. Amém? Chego aqui no final da aula, temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide, né? E eu encerro aqui, espero que você tenha gostado. A paz do Senhor, até a próxima aula.